Já estamos ao vivo. Deixa eu ver se ele já abriu aqui. Uhum. Ele demora um pouquinho para chegar, né? É. Ele dá um delay, né? Acho que 1 minuto, alguma coisa assim. Beleza, já estamos mesmo. Tá ok a internet? Ok. Não, por enquanto tá tranquilinho. Tô vendo você Ah, ali e tudo. beleza. Tranquilo. Ah lá, já temos uns companheiros aí Uhum. nossos aí que estão chegando aí. Sejam Tem que bem-vindos, né? abrir esse comments aqui. Tá. Bom, daí depois, né, Ana Paula, esse texto aqui você quer que eu coloque ele ou você vai colocar em slides? Não, eu vou colocar no slide Legal, e legal. daí, assim, eu tenho outra tela aqui, e daí eu vou ver. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo, Angélica, sejam bem-vindos. Gratidão imensa ter vocês conosco. Bom, já são 19 horas. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos, como você, Rodrigo, Angélica, Alexandre, todos que já estão conosco aqui na página oficial da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, no Facebook. Então, sejam muito bem-vindos, é uma gratidão imensa. Estou feliz mais uma vez de estar com todos vocês. Hoje nós temos a felicidade de ouvir nossa querida companheira Ana Paula, que vai trazer a lição do dever do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, tenho plena certeza que será de grande utilidade para todos nós, né? Então, para a gente dar início ao nosso encontro, nós vamos fazer uma prece, depois a Ana Paula vai fazer a exposição dela, depois nós faremos o passe à distância. Se você quiser colocar um copo d'água, uma jarrinha de água, coloque aí para você, daí a gente, no momento ali da nossa vibração, a gente vai pedir para que a espiritualidade também possa energizar esta água para você. E ao final a gente faz as vibrações e damos os recadinhos finais. Então, que todos sejam muito bem-vindos, a Rosemary, José Candioto Neto também está aqui com a gente, Rosemary, o Alexandre, a Angélica, o Rodrigo e todos os outros que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então, aquele convite de sempre, para a gente fechar um pouco os nossos olhos, se for possível, fazer uma respiração profunda, mas calma, para que nós possamos entrar em sintonia com Jesus. E ele mesmo diz que aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. E nós temos certeza que o Mestre Jesus está junto de nós. E ele, conhecendo cada um de nós pelo nome e sabendo dos nossos objetivos, ele torce por cada um de nós e certamente ele poderá nos envolver neste momento da palestra, ele poderá nos auxiliar enquanto estamos compenetrados aqui na lição do próprio Evangelho de Jesus, para que então todos nós possamos ser assistidos. Se você quiser, querido amigo, traga também tudo que você quiser em pensamento, traga para este encontro, traga para que esteja junto de Jesus. Ele está no seu lar com você aí, querido amigo, como ele está no lar da Ana Paula, como ele está no meu lar. E, e você pode, então, em pensamento, convidar a todos aqueles que você quiser para que estejam com você. Te rogamos, mestre amigo, que possa envolver todos nós. Que a sua luz, o seu amor, a sua paz envolva também a nossa companheira Ana Paula para a sua exposição. E que todos nós, então, possamos estar receptivos, não só da palavra do Evangelho que iremos receber, mas também de todas as emanações do alto que podemos receber neste encontro. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Ana Paula, está com você. Tem bastante Tá. gente. Ah, Rosana Prada é minha prima lá de Avaré, do Centro Espírita lá, Anjo Guardião. Beijos para ela, saudade. A Maria Cecília também está com a gente, o Edson, a Alice. Ah, legal, sejam bem-vindos. Ana Paula, está com você. Tá, eu vou compartilhar a tela, deixa eu ver se eu... Perfeito. A hora que você tá. mandar aqui, eu já. Ah, beleza, já vou Já colocar foi? aqui. Foi. Tá. Já está aqui. Então, hoje o tema escolhido foi o dever, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e
E esse capítulo é muito interessante porque ele vai falar do bom espírita, né? Ele vai falar do homem de bem, e ele dá, e nas instruções dos espíritos, os espíritos explicam para a gente o que é o dever, né? Como ferramenta, né? Para a gente atingir esse patamar do homem de bem também, e também do bom espírita, né? Então eu vou aproveitar e vou ler, porque não é um trecho muito longo, a gente vai lendo e vai conversando sobre esse item, né, do Evangelho. Ih, peraí. Ah, tá. Então, o dever foi escrito por Lázaro, né, psicografado, e em Paris, em 1863, e eu queria lembrar daquela frase de Paulo, de Coríntios, né, que é muito pertinente ao estudo de hoje, que é tudo me é permitido, mas nem tudo convém, né? Então, é a gente saber, o dever, a gente vai ver durante a explanação de hoje, ele tem muito a ver com o nosso discernimento do que é o dever social e o que é o nosso dever moral, né? Ou a gente pode até dizer mais precisamente o que é a obrigação social e o que é o dever moral, né? Então, o dever, começa Lázaro, é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. E a gente pode até falar, além das profissões, das convenções sociais, né? Porque às vezes a gente faz muitas coisas por convenção e não necessariamente porque nós achamos que é um dever. Por exemplo, eu tenho meus avós e eu vou na casa deles todo domingo por uma convenção social da minha família e não por um dever meu, um dever moral, né, de que eu devo dar atenção aos meus avós, que eu preciso pelo menos uma vez por semana conviver com eles. Então essa é a diferença entre a obrigação, né, social e o dever moral, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, quando a gente pratica o dever, às vezes não, na maioria das vezes ninguém vai aplaudir porque a gente fez o nosso dever, né? E quando a gente deixa de fazê-lo, também não vai ter ninguém para repreender, a não ser a nossa própria consciência, né? A não ser a nossa própria, a gente fala muito do dever, mas o dever está envolvido na nossa ética moral, daquilo que a gente acredita ser o correto fazer. E toda vez que a gente cruza essa barreira, né, não há ninguém que vai dizer, olha, você não deve. Quem que vai avaliar isso? Somos nós mesmos. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para a gente poder exercer esse dever, porque senão nós seríamos simplesmente soldados seguindo um monte de ordens, né? E não é dessa forma que Deus nos concebeu para evoluir, né? A gente tem que ter o mérito da nossa evolução. A gente aprende, a gente lê o Evangelho, né? Esse livro que contém tantos ensinamentos importantes, a gente lê e na hora do dia a dia a gente está praticando, né? Não vai haver ninguém que vai falar assim, olha, você leu isso no Evangelho e você não está fazendo. Muito pelo contrário, né? Então, é algo íntimo de nós, né? Algo que nós vamos construindo. Daí ele continua. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Então aqui está o grande ensinamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso fazer ao outro algo que vá feri-lo, né? E que eu não gostaria que fizesse comigo mesmo. Então, aí está o ponto do nosso dever. Né? Então, quando eu sinto que eu estou ultrapassando esse limite,
eu tenho que dar um passo para trás e pensar, mas será que eu devo fazer isso? Mas será que eu gostaria de receber essa ação? Será que é correto o que eu estou fazendo? E como que a gente sabe disso? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, Kardec pergunta, né? Do que se deve entender por lei natural? A natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica, o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, Deus, ao nos criar, deixou dentro de nós essa lei divina, né? O que nós devemos fazer. E essa lei divina concebe todo o bem, né? Ao próximo que a gente pode fazer, as boas atitudes. Na verdade, a gente lê o Evangelho, mas o Evangelho verdadeiramente já está contido dentro de nós. Basta a gente acessá-lo. Basta a gente ter a boa vontade, como diz o Leon Denis, de acessar esse conhecimento que está dentro de nós. Então, a gente precisa pensar antes de agir, né? Também tem um outro item no Evangelho muito importante sobre a cólera, né? Como que a gente não consegue pensar quando a gente está encolerizado. A gente tem que evitar chegar nesses pontos. E como que a gente evita? Exercendo o nosso dever moral, né? Então eu dou um passo atrás e penso, será que eu devo percorrer esse caminho? Será que eu não devo percorrer esse caminho? Né? Por que eu não deveria fazer isso? Então veja que a palavra dever sempre aparece, mas não como simplesmente uma obrigação, mas como uma reflexão de todo o conhecimento que a gente tem, né? Aí o Lázaro continua, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Então veja que Deus nos iguala, né? Daí ele continua aqui, a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então veja que às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, mas a gente sofre as consequências, né? E a gente experimenta essa dor, né? Muitas vezes a gente sofre também com esse ato, para a gente refletir e falar, olha, eu não deveria ter feito isso. Então, da próxima vez, numa próxima oportunidade, eu tenho que evitar, eu tenho que evitar não cometer o mesmo ato, né? Por quê? Porque da mesma forma que eu sinto a dor, o outro também vai sentir. Só que quando quando a gente faz ações do bem, Deus não nos iguala. Porque às vezes uma pequena atitude do bem já nos dá uma felicidade muito grande. Então cada um vai experimentar o bem internamente, diferentemente. Mas a dor, a gente se iguala para a gente poder entender o que o outro está passando, para a gente poder exercer a nossa compaixão em relação ao outro. Então veja que essa lei natural que a gente tanto fala de Deus, né, ela é perfeita, claro, porque foi criada por Deus, mas ela é perfeita dentro desses pequenos mecanismos que às vezes a gente não percebe ou a gente deixa de estudar quando a gente lê uma passagem do Evangelho e não presta atenção e não reflete, né, sobre ela. E daí, lá no 621, né, o Kardec pergunta, né, onde está escrito a lei de Deus? Né? Como eu disse anteriormente, na nossa consciência. Né? Desde que o homem, daí na 621A, né, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, olha, por que eu tenho o Evangelho se está tudo dentro de mim? Para que eu tenho que ler o Evangelho? Porque a gente, dependendo dos nossos interesses e dependendo do que a gente está alimentando dentro de nós, a gente esconde essa consciência dentro de nós mesmos, a gente esconde esse conhecimento dentro de nós mesmos. Então, a gente precisa ser constantemente relembrado para exercer esse dever. Né? Nós, como espíritos, nós somos ainda muito parecidos com as crianças quando a gente está sendo educado.
né? Então, uma criança, ela precisa ser constantemente relembrada de, por exemplo, não colocar o dedo na tomada, né? E, às vezes, é só sentindo a dor que ela vai entender que, olha, eu não posso pôr o dedo na tomada. E nós somos estamos no mesmo estágio que uma criança no nosso período, na nossa evolução espiritual. Ou seja, a gente precisa ser constantemente relembrado de que a gente precisa fazer uma prece, que a gente precisa fazer a caridade, de que a gente precisa olhar para o outro com compaixão, tolerar as dificuldades do outro, né? Olhar para o outro como uma forma de exercício desse dever, e não como algo que nos vitimiza ou que nos prejudica, a nossa própria evolução. A gente precisa distinguir essas visões. É por isso que a gente frequenta o centro, né? É por isso que a gente hoje estamos aqui reunidos, né? Para discutir, para refletir sobre esse ensinamento do Evangelho. Então, são essas pequenas pílulas que Deus vai colocando no nosso caminho para a gente relembrar o que a gente precisa fazer, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, o dever é quando a gente coloca em prática tudo que a gente leu do Evangelho, né? É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronta a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo, e é a um tempo só juiz e escravo na sua própria causa. Então veja que é o exercício da humildade, né? O dever também é a gente exercitar a humildade de dizer, olha, eu vou ter que renunciar a alguma coisa nesse instante. Eu gostaria muito de fazer determinada coisa, mas isso vai acarretar uma consequência que não vai ser benéfica nem a mim, né, nem ao outro. E por que ela não é benéfica? Porque Deus, né, instituiu nas suas leis naturais que não é para eu percorrer nesse caminho. É muito difícil tomar essa decisão, mas essa decisão é um amor que a gente precisa exercer com o próximo, que a gente precisa exercer, principalmente, às vezes, com nós mesmos, né? Alberto, você quer fazer algum comentário? Você sabe, Ana Paula, você estava falando, eu estava aqui também pensando, né, que eu gosto muito desse item, o dever que o Lázaro traz, e isso, grande tempo, assim, para mim ficou martelando quando ele, justamente no início ele fala que é o compromisso moral para consigo e para com o próximo, né? E eu ficava pensando nisso, mas que compromisso é esse? Como que eu, então, estabeleço esse compromisso na minha existência, né? Veja que daí depois ele vem e traz aqui para nós como nós devemos utilizar desse dever, né? Ele fala assim, ó, ele precisa ser austero e ao mesmo tempo dócil, né? Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. Então ele começa a dar para nós, o Lázaro então, Ana Paula e queridos amigos, ele começa a trazer para nós então, como que nós podemos fazer uso desse dever, como que nós podemos nos compromissar conosco moralmente e com o próximo também. É isso, é dentro dessa austeridade, ser também dócil, né? E pronto a reconhecer no outro como um espírito imortal, né? Porque ele fala pronto a dobrar-se aqui, né? E depois também, quando ele vem e fala que o homem que cumpre o dever ama a Deus acima de todas, mais que as criaturas, e as criaturas mais do que ele mesmo. Então, quer dizer, passa então para reconhecer no outro aquele instrumento que vai me ajudar a chegar à minha perfeição. Olha que coisa fantástica, né? O capítulo é esse, né? Ser de perfeitos, né? Então vai me ajudar, né? Fantástico, viu? Não, e eu estava refletindo também antes, na preparação, que aonde que eu posso exercer o meu dever atualmente, né, nessa pandemia? Porque a gente está tendo que abrir mão de várias coisas que a gente gostava de fazer, várias coisas que nos acalentavam, principalmente, por exemplo, ir ao centro. A gente não pode mais ir ao centro, a gente está tendo que abrir mão disso, né? E também
A questão de eu ter que sair de casa usando uma máscara, que não era algo que eu fazia antes, né? Eu tendo que ter todos os cuidados de higiene. Isso daí é só para mim? Não, é também o meu dever ao próximo, né? A gente está fazendo tudo isso, está sacrificando, de certa forma, muitas coisas que não são caras, né, ao nosso coração, aos nossos desejos, porque a gente precisa pensar não somente em nós, mas aqueles que estão próximos a nós, né? E também aos outros que a gente às vezes nem conhece, para evitar que essa doença se prolifere, né? A questão ambiental também, né? A gente economizar energia, economizar água, a gente às vezes tem que, por exemplo, tomar um banho curto, e eu gosto de tomar um banho de 1 hora, eu tenho que tomar um banho mais curto, porque a água é um bem caro para todos nós, para que todo mundo tenha acesso a ela. Então, quando eu abro mão de algum conforto meu para doar esse conforto para outras pessoas, para que outras pessoas também possam usufruir dele, eu tô praticando meu dever moral, né? Porque eu não gostaria de não ter água no meu chuveiro, não. Eu não gostaria de ser contaminado com a doença, eu não gostaria que uma pessoa próxima a mim tivesse a doença. Então, tudo isso faz parte desse dever, né? Toda vez que eu tenho que refletir sobre o outro, sobre as consequências dos meus atos a outra pessoa, eu estou exercendo o meu dever moral também, né? Aí, para terminar, o Lázaro diz, né? O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário no seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então veja, né? Deus não quer que a gente permaneça do jeito que nós estamos. Deus quer que a gente evolua, né? Que a gente atinja o nosso potencial. A gente sabe que a gente não vai ser perfeito como Ele, né? O Criador, a criatura nunca será o Criador, mas a gente vai atingir uma perfeição relativa a Ele. E ele está esperando a gente, como naquela parábola do filho pródigo, né? Ele simplesmente está esperando a gente chegar e voltar e voltar ao seio, né? Da família espiritual dentro da nossa evolução. E o dever ele não deve ser visto como algo sacrificante ou algo como se fosse realmente algo que está me obrigando a fazer alguma coisa. O dever é o exercício da minha razão. É o motivo pelo qual eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, não é assim que falavam, né? Tem um ditado. Então, a consciência tranquila, ela vem do exercício do dever, porque quando a gente pratica o dever, a gente está utilizando a nossa razão, né? Utilizando o nosso pensamento, vibrando em frequências mais altas, né? A gente está emanando amor, bem a todos, né? Quando a gente está praticando o nosso dever, a gente não fica satisfeito. O processo, às vezes, é um pouco doloroso, né? Porque você tem que renunciar, mas quando a gente verdadeiramente faz o que nós deveríamos fazer, a satisfação, a felicidade de ter feito isso inumeramente maior do que aquela primeira sensação de que eu estou abrindo mão de algo, né? Por quê? Porque a gente está exercitando o pensamento, a gente está exercitando aquele conhecimento que está dentro de nós, né? E é o que os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais puros, fazem, né? É o que Jesus faz constantemente, né? Esperando que a gente faça isso por nós mesmos, né? Ele está nos ajudando a todo instante, inclusive agora, para que a gente possa fazer isso sozinhos, né? Para que um dia a gente consiga fazer isso e possa ajudar outros também a fazerem isso também, né? Aí,
Aí eu queria lembrar só daquela pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que vai dizer qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vede Jesus, né? Então, uma boa forma, às vezes, da gente entender qual é o dever que nós deveríamos fazer numa determinada ação, mas isso não estava escrito no Evangelho. Então, coloque Jesus nessa posição. Pergunte a si mesmo, o que Jesus faria aqui? Né? O que Jesus diria nessa situação? Porque a gente já conhece a vida de Jesus, né? A gente lê, tem aquele livro do Chico Xavier, né? Boa Nova, tem outros do Humberto de Campos que vão contando passagens também. Eu acho que um outro que chama No Roteiro de Jesus, se eu não me engano. A gente já conhece a vida de Jesus. Então a gente sabe mais ou menos o que Jesus faria numa determinada situação. Né? E a prece também é uma grande ferramenta nesses momentos, né? O que eu faço nesse instante, né? Quando a gente está naquela situação de aflição, que a gente não sabe necessariamente como aplicar esse dever, a gente sabe que existe uma necessidade, mas a gente não sabe como. A prece nessas horas também é uma grande ferramenta de ajuda, né? Então a prece, relembrar das histórias de Jesus, é uma biblioteca, né? A vida de Jesus é uma biblioteca para a gente acessar a todo momento. Né? Por isso que é importante também a gente ler sobre ele. Mas eu já li todas as histórias, leia novamente. Né? Constrói, né, esse repertório dentro de nós para a gente acessar e lembrar, né? O que a gente deve fazer numa determinada situação. Você quer comentar alguma coisa, Roberto? Olha, Ana Paula, tá perfeito mesmo. Eu penso que se ele é o nosso modelo e guia, né? Nada melhor mesmo, como você disse, do que tomando contato com essas lições, e não importa se eu já li mais de uma vez o livro Boa Nova, o Roteiro de Jesus, como você disse, porque não é que eu preciso, eu devo, né? Dever, né? Eu devo buscar Jesus, já que ele é o meu modelo e guia, para que possa reverberar mesmo na minha intimidade, né? Como você disse, ele possa então fazer eco dentro de mim, ele possa fazer morada dentro de mim, e eu possa ser esse cristão realmente que cada um de nós aqui que estamos aqui em busca da nossa transformação, em busca desse dever, estamos buscando fazer. Sermos um verdadeiro cristão, né? E nada melhor do que Jesus mesmo, porque hoje também eu estava lendo lá o livro do José Herculano Pires, a Pedagogia Espírita, e ele vem trazer a pedagogia de Jesus. E ele inicia que a pedagogia de Jesus é uma pedagogia de esperança. Por que ele é de esperança? Porque ele vem trazer algo que ele vivenciou, né? Da mesma forma, Jesus também passou pelo mundo de expiação e provas como nós estamos hoje, também estagiou no mundo primitivo como nós já estamos, em mundos regeneradores que também nós iremos estagiar, e assim sucessivamente até atingir esse grau de Cristo, né? É o que vai ser para nós, porque veja o capítulo, né, Ana Paula e queridos amigos, é isso aí que está falando, é sede perfeitos, para quê? Para que então a gente, adquirindo esta perfeição, possamos, como diz aqui o texto, né, possamos perceber a grandeza da obra, que ela possa resplandecer, né? E quem é essa obra grandiosa? Somos todos nós, né? Olha que coisa fantástica, né? Muito legal. Não, você estava comentando do livro do Roteiro de Jesus, eu lembrei de uma lição que tem lá, que chegam três pessoas muito abatidas para ver Jesus, né? E Jesus precisava ir numa outra casa, acolher outra pessoa, e ele pede a Pedro que cuidasse deles, né? Enquanto ele estivesse fora, que ele já voltava. E Pedro, como conhecia essas pessoas, ficou revoltado, porque sabia o histórico dessas pessoas e começou a dizer: você está aqui, mas você fez isso. Daí olhou para o outro: você também fez isso. E você. Aí, quando Jesus chega, eles estão né, destruídos, envergonhados. E daí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, o que você fez? Eu pedi para você cuidar deles, né? E daí ele olha assim: mas mestre, eles fizeram tudo isso. Pedro, nós estamos aqui acolhendo os doentes, eu não vim curar os sãos, né? Eu vim curar os doentes.
né? E daí eles fazem um jantar e Jesus vai lá e cria essa esperança, essa pedagogia da esperança que eu tinha falado, né? Incentiva eles, olha, vocês erraram, continuem, porque o erro é um aprendizado também, e a gente precisa também lembrar disso, né? Que não é uma tarefa fácil, eu não vou terminar essa palestra, nós não vamos terminar essa palestra aqui e fechar esse computador e já sair praticando o dever sem nenhum erro, né? A gente não vai fazer isso. Porque, né, infelizmente, a gente ainda está no mundo de provas e expiações, e as provas vão vir, e as expiações vão vir, e a gente tem que ser forte e perseverante para continuar, depois de uma queda, se levantar e continuar andando. Né? É importante que a gente também tenha isso na mente. Que as coisas não é só porque a gente está aqui estimulados, né, esperançosos, porque eu espero que a gente saia daqui também esperançoso, né, de colocar tudo isso em prática, que a gente sempre vai acertar, né? Que a gente ainda está aprendendo. Lembrar sempre que nós somos ainda crianças espirituais, né? Ainda tem um grande caminho para a gente chegar na angelitude, né? Aí eu separei também, tem uma lição no Pensamento e Vida, no livro do Emmanuel, que fala sobre o dever, né? Daí o Emmanuel tem duas frases assim que eu achei muito interessante, que ele vai falar assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos pelas leis, como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, quando a gente está exercendo o dever, a gente está expondo ao outro a nossa melhor parte, ou seja, a gente está exercendo a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa compaixão, né, a nossa humildade. E a gente está recolhendo do outro, porque se eu estou dando bem, o que eu vou receber do outro? Né? Não existe aquela falácia, né, de que eu faço bem e o outro me retribui com o mal. Isso não é verdadeiro, né? Porque eu não posso acreditar que eu doando bem eu vou receber o mal. Né? Às vezes, naquele instante, a pessoa não reconhece o que está acontecendo. Mas todo o bem que a gente pratica reverbera bem dentro de nós. Né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes falava assim, que se Deus precisa do homem na Terra para fazer o bem para outra pessoa, então o que vai ser atingido com o primeiro bem vai ser aquele que o pratica. Né? Então, a gente vai receber o bem. Pode ser que não seja necessariamente daquela pessoa que está ali, mas a gente vai receber dos amigos espirituais, por exemplo, às vezes dela. Tem sempre uma história que eu gosto de lembrar, eu acho que eu já comentei uma vez, mas é da questão de um senhor que morava do lado de um centro espírita e que ele sempre tinha problema com o centro espírita, porque estacionava na frente da casa dele e ele tinha muito movimento na rua, tirava o sossego dele. Aí um dia ele estava andando na rua e aparece um moço muito perturbado, né, pedindo para ele, por favor, onde que fica o centro espírita? Eu estou procurando o centro espírita e não acho. Aí ele falou assim, é mais um para perturbar lá no centro espírita. E pegou, e qual que era o dever dele naquele momento? Dizer onde era o centro espírita, certo? Ele estava pedindo, o dever dele era esse. Ele chega e, olha, você vai por ali, é na próxima rua, vira tal lugar, ali é o centro espírita. Ah, muito obrigado, meu senhor. Aí, tempos depois, ele desencarna e ele se vê recolhido dentro de um hospital de socorro, né, no mundo espiritual. E quando ele acorda, ele vê um espírito de luz do lado dele, né? E ele pergunta assim: nossa, né? Eu passei a minha vida inteira atormentando as pessoas, reclamando do centro espírita, por que eu fui socorrido? Aí esse espírito chega para ele e fala assim: bom, eu sou o mentor, ou como vocês queiram chamar, né? O anjo da guarda daquele moço que um dia perguntou onde era o centro espírita para o senhor. E naquele dia ele estava pensando em cometer o suicídio. E foi graças à sua ajuda que ele não o cometeu. Então eu estou aqui em forma de agradecimento. Então veja, a gente recolhe mesmo a melhor parte dos outros.
né? Porque como que aquele moço também foi grato a ele por ele ter mostrado o caminho? Quantas pessoas que a gente é grato durante a nossa vida que fizeram os seus deveres na hora certa, né? Que perpetuaram essa moralidade, essa ajuda, mesmo às vezes de mau grado, né? Mas que mantiveram lá o que ele sabia o que ele tinha que fazer e fez, né? Então não é simplesmente falar o que se deve falar, não é simplesmente fazer uma pessoa artificial à sua volta, simplesmente falando o que se deve fazer. Né? A gente precisa praticar. Então, essa também eu volto naquela questão inicial, de que é a diferença entre o dever e a obrigação social. Né? Uma coisa é eu fazer as coisas por obrigação, outra coisa é eu fazer as coisas por dever, né? Porque eu sei que eu devo fazer e não porque eu sou obrigado a fazer por uma circunstância social ou por uma circunstância de profissão, etc. Né? Aí ele continua nessa lição, ele fala assim: acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbação na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando muitas peças na máquina do destino. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, veja, quando eu deixo de praticar o dever, o que acontece? Eu vou às vezes, alinhando, ou às vezes até mesmo desorganizando, não só a minha vida, como a vida de outras pessoas, né? Vamos pegar o exemplo desse senhor com esse moço. Imagina se ele não tivesse feito o dever dele de indicar onde era o centro espírita, aquele rapaz poderia ter se suicidado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está tomando uma decisão que envolve outras vidas, né? Quando a gente acaba interferindo também na vida do próximo, aquela situação onde eu sei o que eu devo fazer, mas ninguém está me vendo, então, portanto, eu faço, mesmo sabendo que isso pode prejudicar outra pessoa. Porque como a lei de ação e reação, ela sempre está presente na nossa vida, isso vai reverberar em algum momento. Alguma expiação vai aparecer, alguma prova novamente vai aparecer, e às vezes vem numa próxima reencarnação, né? Então a gente fica pensando, mas por que eu tenho um chefe que faz tudo isso todo dia comigo? Ou por que eu tenho um colega de trabalho tão difícil? Ou por que eu tenho um ente querido dentro da minha família que é tão difícil? Porque houve esse desalinhamento lá atrás, quando a gente deveria ter praticado o nosso dever moral e nós não fizemos. Né? Então, o fato da gente não praticar também causa consequências, a gente não pode esquecer disso. Né? Aí, só um instante, né? Aí, na opinião espírita, eu separei mais esse, só para terminar, eu separei essa parte do André Luiz, no livro Opinião Espírita, que ele vai dizer assim: o companheiro, contado na estatística da nova revelação, não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço da sua convicção espírita em cada atitude. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros através da atitude. Então, não é à toa que o Kardec, quando ele foi organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou o dever juntamente com o bom espírita, né, no mesmo capítulo, e ele falou assim, e chamou o capítulo, né, de sede perfeitos. Por quê? Porque aqueles que têm o conhecimento, vai haver uma cobrança, né? E essa cobrança, no caso do espírita, é porque nós estamos aqui. Uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente não pode dizer que eu não sabia, né? Nós estamos sabendo, nós sabemos, né? Mais precisamente.
Então, o espírita, ele não tem por obrigação, e o Kardec deixa isso muito bem claro em todos os livros, a gente não tem obrigação de tornar o outro espírita. Muito pelo contrário, a gente tem que respeitar a fé do outro. Mas a gente tem que exemplificar o que a gente aprende sempre que possível. É claro que nós vamos ter as nossas dificuldades, mas é o que o André Luiz aqui diz. Que o bom espírita, como Kardec também fala, é aquele que está em constante esforço para colocar o dever em prática. Né? A gente não pode esquecer o que a gente aprende. Eu não posso sair da palestra espírita, eu não posso sair do centro espírita e continuar vivendo como se eu não tivesse tido nenhum conhecimento novo ali dentro. Né? Muitas vezes nem é novo, mas eu estou tendo esse conhecimento todo domingo, quando a gente podia ir lá no centro, né? Ou toda sexta-feira, eu estava recebendo esse conhecimento. Aí eu saio do centro e finjo que eu não sei, né? Porque é um fingimento, não é? A gente não esquece, né? A gente não apaga essas coisas da mente. Então a gente precisa, principalmente o espírita, precisa sim se esforçar, precisa exemplificar, precisa se esforçar um pouco mais, porque porque nós sabemos as consequências da falta do nosso esforço, né? Alberto, você queria falar alguma coisa? Olha, Ana Paula, está muito bem explanado, viu? E esses complementos que você trouxe, tanto do Emmanuel e agora o André Luiz, certamente acho que fecha esse estudo para nós de chave de ouro. Viu? Foi muito A bom. gente precisa. Aí eu queria terminar falando sobre uma frase do Caibal Schutel, né? Ele foi um espírito assim que eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Principalmente pela certeza que ele tinha, né? Do conhecimento espírita, da imortalidade da alma, da existência espiritual como a verdadeira vida, né? Que essa aqui era simplesmente uma passagem, né? Que a gente tem. E ele era uma pessoa que praticou esse dever moral, assim, como outros espíritos tão grandes que reencarnaram nesse planeta, né? Como a gente pode dizer, desde Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, Irmã Dulce, o próprio Divaldo. A gente percebe que essas pessoas têm um dever, uma prática do dever muito mais persistente, né? E ele vai dizer assim: o homem que cumpre o seu dever, nada fica obrigado. Então, cumprir o meu dever não é uma obrigação. Né? Eu não fico obrigado a nada a partir do momento que eu estou cumprindo o que eu devo fazer. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. Então, veja que Deus está nos ajudando a todo momento. Quando Ele vê que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer, que nós estamos nos esforçando, né? Daí eu vou falar novamente da questão do, do bom espírita, né? A gente está se esforçando naquilo que a gente não está conseguindo fazer, Deus não vai nos ajudar, seja através da espiritualidade, seja através de uma pessoa mesmo, uma pessoa às vezes desconhecida, encarnada, Deus vai estar presente na nossa vida. Então a gente tem que ter essa fé, né? Não podemos esquecer nunca, né, que Deus está por nós, né? Ele é o nosso Pai no sentido de que Ele cuida de nós, mas ao mesmo tempo Ele nos educa. Né? E a educação de Deus vem através do exercício do nosso dever. Que a gente saia daqui hoje esperançoso para cumprir esse dever, para se esforçar a cumprir esse dever. Né? Sabendo que vão vir provas difíceis, mas que a gente sempre sairá vitorioso na medida em que a gente colocar nossa fé em Deus. Né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Nossa, muito legal, Ana Paula. Que a gente possa realmente, né, levar esta lição nesta noite para os nossos corações e ter a certeza, né, que quando estamos nessa construção do dever, toda a espiritualidade amiga, Deus e Jesus vai conspirar a nosso favor. Né? Perfeito. Muito bom, muito obrigado. Excelente a lição da noite. Né? Espero que todos os queridos companheiros que estão conosco também possam ter percebido a profundidade da lição que a Ana Paula tão bem aqui esmiuçou para a gente. Então, é o convite a todos nós neste momento
para que numa única sintonia, fechando os nossos olhos se for possível, nós consigamos entrar em sintonia com o nosso anjo guardião, com a certeza de que Jesus se encontra entre nós. Ele está presente no seu lar, querido amigo, está presente no lar da Ana Paula, que trouxe para nós o seu Evangelho, está presente aqui no meu lar. E eu, neste momento, então, trago-a junto de mim todos aqueles que eu gostaria que recebessem as energias do passe, que é a espiritualidade amiga, que os queridos amigos passistas que estão conosco agora possam ser os transmissores das melhores energias, dos melhores sentimentos, das melhores vibrações. Sinta, queridos amigos, como se Jesus o abraçasse neste momento para receber as energias do passe. Nós possamos confiar, então, queridos amigos, que Jesus pode acalentar as nossas necessidades, pode acalmar as nossas intranquilidades, pode auxiliar na nossa trajetória evolutiva. E com esta certeza, então, em nossos corações, nós lhe somos gratos, mestre amigo, por dar o melhor de si em nosso favor. Porque temos a certeza que nos conhece pelo nome e sabe dos propósitos de cada um de nós. Por isso, mestre amigo, nós te rogamos neste momento que possa mais uma vez envolver a todos nós, a toda a humanidade, a todos nós que agora aqui estamos reunidos, que em pensamento dividimos um pouco desta nossa energia recebida com todos aqueles que sabemos tão necessitados quanto nós. Que este belíssimo planeta Terra, onde agrupa espíritos encarnados, mas também um grandioso número de espíritos desencarnados, mestre amigo, que todos nós possamos sentir o seu amor, a sua luz e a sua paz. Para que mais equilibrados, mais fortalecidos, possamos cada um de nós continuarmos o nosso processo evolutivo. E no pouco a pouco, no dia a dia, passo a passo, cada um de nós possa sair desta existência melhores quando aqui chegamos. Porque, mestre amigo, temos a Ti para nos conduzir sob o comando de um Pai bondoso, amoroso e justo, sob os influxos de todo esse grupo de amigos espirituais, do anjo da guarda de cada um de nós, que vela incessantemente por nós, na medida em que nós, usando da vigilância e oração, fazemos as melhores sintonias. Por isso, mestre amigo, é o nosso pedido nesta noite. Nos envolve em seu amor, em sua luz, em sua paz. Esta nossa querida casa, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, por todos os seus dirigentes, encarnados e desencarnados, por todos os seus colaboradores e frequentadores, tanto encarnados como os desencarnados. E hoje, utilizando desta tecnologia, envolva, mestre amigo, todos os corações que estão sintonizados com nós, mas também a todos aqueles que hoje não puderam estar conosco neste encontro. Mestre amigo, é a nossa vontade sincera. Para tanto, fica conosco, hoje e sempre. Obrigado, Mestre Jesus.
Que assim seja. Graças a Deus. Ai, queridos amigos, é muito bom, né, Paulo? Muito bom, né, Ana Paula? A gente tá junto. Bom, eu agradeço o convite, espero que todos saiam daqui Ah, eu frutificados. tenho certeza, viu? Foi muito bom, gostei muito. A gratidão imensa a você, a gratidão imensa a todos esses queridos amigos que mandaram um olá, uma boa noite para nós. É assim, olha, o agradecimento é nosso pela oportunidade de estarmos juntos, né? E lembrando sempre, queridos amigos, que nós temos as lives das palestras às sextas-feiras, como hoje, às 19 horas, no domingo, às 10 horas da manhã, na segunda-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 14 horas, e na terça, na quarta, na quinta e no sábado, sempre às 19 horas, nós temos os evangelhos da nossa casa também. E todos estes encontros, ao final, nós temos uma vibração e temos esse passe coletivo. Então, use e abuse, né, dos recursos tecnológicos para todos nós. Né? E lembrando, né, a nossa casa, infelizmente, ela permanece fechada por conta ainda da pandemia, mas assistindo às famílias, viu? E o número de famílias tem crescido bastante. Então, se você puder continuar com aquela sua colaboração, por favor, utilize o recurso tecnológico para fazer uma transferência bancária no site aqui, no site, aliás, aqui na página oficial da Cefip no Facebook, você vai encontrar lá os dados bancários para fazer essa transferência. Então, era isso que a gente tinha. Excelente noite a todos. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez pela companhia. É uma gratidão imensa de eu poder participar com você, porque sei que sempre vou aprender. E a todos os companheiros que estiveram aqui conosco também, a gratidão é toda nossa. Né? Excelente noite a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Boa noite a todos.